Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e também muito específico, porque ele vai ser feito em cima de uma notícia que eu vi a respeito de uma atleta americana, Simone Biles. Ela é uma atleta olímpica, né, na área de ginástica artística e cotada para ganhar muitas medalhas, acabou desistindo, alegando que é mais importante a sua saúde mental do que propriamente a medalha. E a partir disso, as televisões, todos os programas esportivos estão comentando a respeito dessa atitude que ela tomou. E, obviamente, por conta disso, vem outros comentários também sobre a pressão psicológica que os atletas, né, sofrem. Afinal de contas, eles treinam 4 anos de maneira intensa para chegar naquele momento, no momento da Olimpíada, e de alguma maneira, né, se expressar e acabar tendo sucesso, né? E a diferença entre o fracasso e o sucesso é algo muito pequeno, né? Justamente por conta das expectativas das pessoas, e é sobre isso que eu quero falar. Nesta semana também nós tivemos aí 2 medalhas olímpicas maravilhosas, né? Uma da menina chamada Fadinha, né, a Raíssa, que a gente vai comentar aqui também, porque ela é filha de crentes, né, e certamente deve ser também, e uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, e o Ítalo Ferreira, que é o nosso surfista de ouro, medalhista de ouro. E quando foi entrevistado, o que ele falou foi que ele, todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, ele orava a Deus e ele tinha ali aquela declaração, né? Com fé o ouro vem, alguma coisa do gênero. Mas a questão aqui, gente, é por que as pessoas se sentem tão extenuadas diante de uma competição, que afinal de contas é só uma competição, né? A vida não vai mudar das pessoas se elas ganharem ou não ganharem uma medalha. A verdade, gente, é que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são muito expostas, e principalmente aqueles que se tornam, né, ídolos esportivos, eles, por sua habilidade, por sua competência, acabam se tornando alvos, né, tanto de admiração, né, mas também alvo de críticas, de cancelamento, e as pessoas muitas vezes criticam duramente, né? Nesse tempo de internet, de mídia social, as pessoas são muito criticadas e muitas vezes até destruídas no seu emocional. Olha, a pressão é tão grande, gente, que o próprio Michael Phelps é um nadador americano, considerado o maior atleta olímpico, o maior medalhista. É sensacional, bateu todos os recordes, ganhou 8 edições numa Olimpíada, 8 tipos de provas diferentes. Quer dizer, é um cara sensacional. Depois da Olimpíada de Londres, em 2012, para vocês terem uma ideia, ele comenta, né, que ele chegou a pensar em suicídio. Exatamente por conta disso, né, que a pessoa fica pensando, olha, será que eu sou importante? Será que eu tenho valor só por aquilo que eu faço? E se aquilo que eu faço não durar muito tempo, será que eu vou continuar tendo valor? Ou se eu não conseguir, né, alcançar o objetivo e a expectativa de todo mundo, será que eu vou conseguir manter o meu valor? Então essa pressão faz com que as pessoas que durante muitos anos da sua vida tenham perseguido a perfeição, mesmo tendo alcançado, fique aquele vazio na alma. E, gente, eu quero dizer para vocês que isto se dá por conta que a nossa segurança não pode estar em absolutamente nada. Nem em conquistas, nem em dinheiro, nem em fama, nem em brilhantismo, nem em aceitação humana, porque os mesmos que nos aceitam são aqueles que nos cancelam. Bom, a verdade é que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não conseguem lidar com as diferenças, não amam o outro por aquilo que ele é. Eu preciso ser capaz de amar e de respeitar o outro, mesmo quando ele pensa diferente de mim, mesmo quando ele crê diferente de mim, não é isso? Isso acontece, gente, até entre os crentes, infelizmente. E isso gera uma pressão psicológica tão profunda na vida das pessoas que lutam por esta aceitação, que às vezes isso se torna algo muito
pesado para que elas possam suportar. E esta jovem, né, brilhante, ela acabou decidindo não competir porque ela não estava preparada, estava extenuada. Ela mesma disse, olha, deixou de ser algo que eu me divertisse, se tornou um peso muito grande e a minha saúde mental é mais importante do que as medalhas. É importante dizer que na outra Olimpíada, né, do Brasil, ela ganhou tudo. Mas aí veio com a pressão, né? E aqui, gente, não é diferente de cada um de nós, né? Porque talvez você e eu não tenhamos essa obrigação, né, de ser número 1 todo o tempo, mas nós também vivemos com essa expectativa das pessoas, né? Expectativa do pai, da mãe, do marido, da mulher, dos filhos, no meu caso das ovelhas, dos meus seguidores. É incrível, gente, como as pessoas cobram o tempo inteiro e fica um peso sobre todos nós, né? E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Deus te ama, não importa se você acerta toda vez ou não. Aliás, ninguém acerta toda vez. Deus te ama quando você erra, quando você acerta, quando você cai, quando você se levanta. E eu percebo como é importante haver no coração de quem quer que seja esta convicção, esse sentimento de eu sou aceito e eu sou amado a despeito de qual é o resultado, né, da minha performance, né? Eu fico pensando ali no Ítalo, né? Um jovem que veio lá do Nordeste, de uma cidade muito pequena, uma cidade, ele mesmo disse que veio de baixo, mas que teve uma formação familiar, um pai, uma mãe e, sobretudo, um jovem de fé. Ele, ao longo, aqui, preciso fazer aqui um comentário, um parênteses, o fato de você ser de Jesus e você consagrar a sua atividade para Deus, não significa que você vai ganhar todas as vezes, né? Porque tem muitos crentes que competem nos jogos, na Olimpíada, no futebol, qualquer que seja o esporte, e na vida, que não vão ser os campeões todas as vezes. Mas é indubitável que o fato de você ter certeza de que há um Deus que se importa com você, que está ao seu lado, isso é maravilhoso, né? E o Ítalo, certamente, ele teve essa tranquilidade. Ele, todas as madrugadas, às 3 da manhã, ele orava a Deus. Cada vitória que ele teve lá no surf, ele, antes de sair do mar, ele voltava para o mar, colocava as 2 mãos assim para cima e orava a Deus. E ainda os comentaristas diziam, ele estava agradecendo ao mar. Não, ele estava agradecendo ao Deus verdadeiro, ao seu Salvador, a Jesus, por estar dando esse privilégio dele estar lá competindo. Eu disse até num post que eu fiz, que ele ganhou por tudo que treinou, pelos dons que ele recebeu de Deus, mas não tenho dúvida, gente, de que ele, por ser uma pessoa que tinha uma fé e uma tranquilidade de que Deus estava com ele, ele foi para aquela competição de uma outra maneira. E se não tivesse ganhado nem o ouro, nem a prata, nem o bronze, eu tenho certeza que a fé dele continuaria a mesma. Então, o que eu queria dizer para vocês? Deus te ama, meu querido, do jeito que você é. Na vida, há momentos que você ganha, há momentos que você perde. Nos momentos que você ganha, você celebra. Mas nos momentos que você perde, você aprende. E é muito importante que a tua segurança esteja em Deus, porque as pessoas não têm essa maturidade. As pessoas não olham, né, o quadro todo, eles olham a fotografia. Ah, esse é um perdedor. Ah, esse é um fraco. Não é fácil, porque esta pressão psicológica acaba tirando o pior de nós. Porque uma pessoa que age com a mente, acreditando numa derrota, acreditando na impossibilidade de vencer os seus desafios, ela já vai para aquele desafio perdendo. Outra, em contrapartida, que vai com fé, com certeza, ela vai ganhando. Vocês se lembram de Davi diante de Golias? Ora, qual a chance que Davi tinha diante de Golias na sua própria força? Mas ele estava munido, em primeiro lugar, de um objetivo, de um propósito. Aquele gigante havia envergonhado o seu povo e, sobretudo, o seu Deus. Mas ele estava munido, sobretudo, na fé que ele tinha no seu Deus. Quando ele foi falar com o rei Saul, ele disse, olha, eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso para salvar as minhas ovelhas e o meu Deus me deu vitória sobre eles. Então, eu vou lutar contra esse gigante incircunciso e eu vou ter vitória sobre ele.
Então, queridos, é muito importante você ter fé. E claro, ao longo da nossa vida, da nossa história, há momentos que nós vamos ter sucesso, outros momentos que nós não vamos ter, outros momentos as coisas não vão acontecer como nós esperamos, mas a nossa fé, sobretudo de que somos amados por Deus, do jeito que somos, com as nossas limitações, até com os nossos pecados, é muito importante até para termos uma atitude de Deus. Eu caí, mas eu vou me levantar, eu vou confessar o meu pecado, eu vou começar de novo. Por quê? Porque quando você sabe que Deus te ama, você não corre dele, você corre para ele. Agora, vale a pena aqui uma reflexão. Há alguns anos atrás, praticamente as pessoas não tinham tanto holofote, né? Você era de alguma maneira escrutinizado, né? As pessoas que te conheciam eram as pessoas próximas de você, mas hoje não. Hoje, através da internet, das mídias sociais, nós somos muito escrutinizados, muito julgados, algumas vezes admirados, adorados, outras vezes até excluídos e cancelados. E isso acaba mexendo com a vida de todo mundo. Vocês sabiam que foi feita uma pesquisa que, por volta dos anos 70, a depressão, ela assolava um número muito inferior de pessoas. Era muito menor a percentagem. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, os psicólogos acabaram criando uma nomenclatura para dizer um estado de espírito que hoje domina 75% dos americanos entre 25 e 70 anos. 75%, ou seja, gente, 3/4 dos americanos. Esse estado de atitude que tem é um estado que eles chamam de apatia, né? É um estado em que o indivíduo ele não tem prazer nenhum de viver, ele não tem esperança do futuro, ele não tem nenhuma expectativa positiva do futuro, ele sempre pensa no pior, ele não está em depressão, tá? Química, mas também não está, como eles dizem, flourishing, né? Florescendo. Ele não está, porque como que eles determinam que uma pessoa está em estado de florescimento? Quando ela, por exemplo, ela tem felicidade, quando ela tem esperança no futuro, quando ele está produzindo alguma coisa, quando tem um propósito, quando ele desenvolve relacionamentos que são relevantes, né, significativos. Quando uma pessoa ela não está nem no estado de depressão e nem nesse estado de flourishing, né, de florescimento, eles chamam esse estado de um estado de apatia. 75% dos adultos americanos estão vivendo assim, empurrando a vida, né, com a barriga. E muitos jovens, até mais jovens do que 25 anos, já estão se tornando vítimas dessa pandemia emocional, né, psicológica. Por quê? Porque vivem demais preocupados com o que o outro pensa. É muito importante aquele like, o dislike mexe com as pessoas, o que as pessoas falam, e às vezes as pessoas fazem comentários terríveis, gente, sobre as pessoas que não conhecem, simplesmente porque não vão com a cara, ou porque de alguma maneira discordam do que elas pensam, e isso acaba fazendo com que a sociedade esteja doente. E eu quero dizer para vocês, querido, para você que é uma pessoa de fé, que a primeira coisa que você precisa ter na tua vida é a certeza, porque alguém me perguntou, mas pastor, como é que nós cancelamos isso na nossa vida? Como é que nós nos tornamos blindados, né, e protegidos disso? A primeira coisa, gente, é você ter convicção do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala, né, há quase 2000 anos atrás, que ele orava para que os efésios conhecessem qual era a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz também lá em Romanos 8, né, que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem qualquer criatura, né, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nada, nem morte, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meu querido, se você se sente amado por Deus, por aquele que é perfeito, por aquele que é o Criador, mas que te ama a ponto de ter dado o seu filho, você tem que incorporar isso.
além de você ter essa convicção do amor de Deus sobre a tua vida, você precisa descobrir qual é o teu propósito, para que você foi criado. Porque sabe, gente, existem pessoas para as quais Deus tem uma história de grandeza, né? Moisés foi chamado para o palácio no faraó, não é isso? Sansão foi chamado para vencer os filisteus, Davi foi chamado para ser rei. Mas tem um homem que eu acho muito interessante, que é Enoque. A Bíblia diz assim: Enoque andou com Deus, e por isso já não era, Deus o levou para si. Olha só, a Bíblia não fala o que ele fez, qual foi a atividade dele, o que ele trabalhou. A Bíblia diz que ele andou com Deus. O chamado de Enoque não foi para os palácios. O chamado de Enoque não foi para as coisas extraordinárias. O chamado de Enoque foi para fazer as coisas simples de maneira extraordinária. O que é extraordinário na vida de Enoque é que ele andou com Deus. E o que ele fez? Ele construiu a sua família, não é? Ele trabalhou para pagar as contas, e ele viveu para Deus e andou com Deus, de tal maneira que Deus falou: Enoque, você está tão perto de mim, vem para cá, Enoque, você não vai nem morrer, meu filho, vem comigo. Então Enoque, ele representa a igreja dos últimos dias que vai ser arrebatada. Nós precisamos andar com Deus, né? Alguns andam atrás de Deus, estão procurando a Deus porque ainda não encontraram. Outros andam para longe de Deus, isso é apostasia. Por quê? Porque acham que Deus é algo que atrapalha. Para que Deus? Não precisa de Deus, né, para ser feliz. Eu vi outro dia um documentário também dizendo que os millennials, né, que são esses jovens que nasceram depois do ano 2000, eles acham que não precisam de Deus para serem felizes, né? E a verdade é que precisam. Eles ainda estão tão, né, enamorados das coisas que esse mundo tem para dar, que acham que podem ser felizes sem Deus. Não. Muitos descobrem que não adianta ter todos os likes, não adianta ter todo o sucesso nas mídias sociais, não adianta a fama, não adianta o dinheiro. Sem Deus, eles não serão plenamente felizes. E por conta disso, gente, a depressão, o suicídio também está alcançando os jovens. Então o que eu quero dizer para você, lembre-se, você não deve nada para ninguém, você tem que seguir o teu chamado e o teu propósito. Você, para ser importante para Deus, não precisa fazer grandes coisas. O que você tem que fazer de grandioso é andar com Deus e cumprir o seu propósito. Se o teu chamado for para as grandes coisas, glória a Deus. Mas se o teu chamado for para ser uma dona de casa, se o teu chamado for para ser, sabe, um pai de família, alguém que trabalha para conseguir o seu sustento, glória a Deus, não importa. Porque para Deus o que importa é que você viva para Ele e para o seu propósito. Então, primeiro, creia que Deus te ama. E o patamar do amor de Deus não tem nada a ver com o que você realiza, né? Com o fato de ser inteligente, bonito, bem-sucedido, nada disso. Deus ama a cada um de nós, porque Ele nos criou, porque nós somos seus filhos. Então, meu querido, primeiro, saiba que o amor de Deus é perfeito por você, Ele jamais vai deixar te amar. Em segundo lugar, aceite o que Deus tem para a tua vida. Isso não quer dizer que você não possa melhorar, querer prosperar, desenvolver na vida, claro. Mas nem todo mundo vai ser um empresário bilionário, nem todo mundo vai ser um atleta super bem sucedido. E olha, vejam o que eu estou dizendo para vocês. Temos agora, nessa Olimpíada, 2 exemplos de 2 super atletas. Um completamente tranquilo para exercer a sua prova, porque ele confiava no seu Deus. E a outra debaixo da pressão psicológica de ter que ser sempre a melhor. Simone Biles, você é extraordinária, ganhando ou não ganhando. E esta atitude que você teve foi muito corajosa. Parabéns! Você está dando uma lição para todos nós, de que mais importante é a nossa mente, a nossa psique, a nossa alma, do que os resultados do nosso sucesso. Eu tenho certeza que você ainda terá tempo para voltar a competir e ganhar, mas você descobriu algo mais importante, que é encontrar o equilíbrio no seu mundo interior. Você não depende
de estar sempre vencendo e tão pouco pode depender do que os outros pensam. Então, meu querido, minha querida, se você está debaixo dessa pressão, eu digo para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Um beijo grande no coração de todos vocês.